Esse livro entrou realmente para a lista dos meus favoritos da vida. E eu tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre ele com vocês. Tem muito conteúdo aqui nesse livro, tem reflexões assim para uma vida. É um livro que você precisa de uma releitura e eu pretendo fazer uma releitura dele. Mas eu queria compartilhar, sabe? Eu quero compartilhar sobre esse livro. E assim, eu poderia ter estudado muito mais sobre esse livro, eu quero estudar mais sobre esse livro aqui. Mas eu tinha que compartilhar, sabe? Se eu deixasse pra compartilhar só depois que eu estudasse tudo, ia demorar um pouco, né? E eu não posso esperar mais, porque eu tava louca pra voltar aqui com os meus vídeos de livros. E, enfim, quero compartilhar com vocês sobre esse livro aqui, A Consolação da Filosofia, do Boécio, porque, como eu falei, entrou pra lista dos meus favoritos da vida. É um livro de uma profundidade, assim, incrível. É um diálogo, então é um livro muito gostoso de ler. E tem essas reflexões, assim, profundas sobre a vida, sabe? Que uma melancólica ama, adora. Então, tem muitas reflexões e respostas nesse livro aqui. Como é um diálogo, né? Então, existe essa pergunta, essas respostas, esses argumentos que vão sendo construídos aqui ao decorrer do livro. Então, esse vídeo aqui não tem como objetivo esgotar todo o tema do livro ou falar tudo sobre o livro, mas sim apresentar ele para vocês e convidar vocês para fazerem essa leitura aqui. Esse livro aqui, inclusive, é muito recomendado para quem está começando a estudar filosofia. Na aula do professor José Monir Nasser, que inclusive eu quero deixar para vocês como uma indicação complementar para você que vai ler o livro, porque são realmente aulas muito boas, tem a parte 1 e a parte 2, o professor recomenda esse livro como um dos primeiros para você começar nessa jornada de estudo sobre a filosofia, né? Então é um dos primeiros livros para você começar a entender mais sobre filosofia. Ele até faz aquela brincadeira assim, ó, pelo amor de Deus, não comece pelo O Mundo de Sofia, né? Aquele livro lá que todo mundo fala pra começar, mas não faça isso, não comece pelo Mundo de Sofia, comece por A Consolação da Filosofia, que com certeza, né, não tem nem comparação. O livro, então, entrou pra minha lista de favoritos por ser esse livro profundo, com uma leitura até um pouco tranquila, e também por ser, assim, eu achei divertido de ler, sabe? Por mais que ele tenha esse tema um pouco pesado, porque o Boécio, ele tá ali prestes a morrer, já vou explicar mais sobre isso pra vocês. Mesmo tendo esse contexto, ele é um livro que é um consolo, né? Bom, o próprio nome já diz, né? A Consolação da Filosofia. Então, é um consolo que a gente recebe lendo esse livro aqui. Ele é até esse afago, assim, pra alma em momentos que a gente tá mais pra baixo, ou que às vezes a gente tá um pouco precisando desse consolo. Bom, é um ótimo livro pra você se consolar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Boécio. É muito importante pra você entender todo o desenrolar do livro, você entender um pouquinho sobre essa circunstância do autor. Por quê? Não é um livro de ficção, então não é essa história que ele tá contando, que não é real. Não, é uma história real, realmente. O que se passa nesse livro aqui está acontecendo com Boécio, né? Tem essa parte, assim, ficcional, porque ele conversa com a filosofia ao longo do livro. Mas toda a circunstância do que está acontecendo é real. Os questionamentos aqui presentes são reais. Ele realmente está se fazendo essas perguntas. Boécio, então, ele é um filósofo e um poeta latino. Isso já nos diz muito sobre a formatação desse livro aqui, que tem a parte descritiva ali da conversa, do diálogo, e também tem ali essa parte de alguns poemas, né? Essa poesia, essa escrita assim romântica ao longo do livro. Então, tem um fragmento ali de texto desse diálogo e tem esse fragmento também de poemas. Eles vão conversando sobre os poemas. Então, por isso que é um livro também muito bom de ler por conta dessa formatação assim dele. Boécio, ele nasceu em 480 depois de Cristo e morreu em 524
depois de Cristo. Então, olha só como é um livro realmente clássico, né? Que sobreviveu a esse teste do tempo e que tá aqui até hoje para nos trazer ensinamentos sobre a vida. Boécio desenvolveu um grandioso projeto que foi traduzir as obras de Platão. Boécio foi um homem muito bem sucedido da sua época, então ele tinha muitas riquezas, ele tinha ali uma família, ele tinha reconhecimento, esse poder, ele estava inserido também ali na política, era um homem muito estimado pelos homens da sua época. E o que aconteceu e que vai dar todo o contexto desse livro aqui, a circunstância desse livro aqui, é que ele perdeu tudo de uma forma muito súbita. Em pouco tempo, a sua sorte mudou e ele perdeu tudo. E essa queda, ela foi muito mais rápido do que essa ascensão de Boécio. Então, o livro, ele foi escrito de dentro da prisão. Então, todo o diálogo, toda a conversa, todos os questionamentos desse livro aqui foram escritos de dentro da prisão. Por questões políticas e injustas, ele defendeu um cara lá da época e aí ele também foi condenado por essas questões políticas. Ele estava, então, preso, e esse é o contexto que ele escreve esse livro, e ele estava condenado à morte. Então, Boécio trouxe todos esses ensinamentos aqui, essas reflexões profundas ali no corredor da morte, com os dias contados para acabar com a sua vida, né? E realmente era inevitável que ele iria morrer. Sofrendo também ali muitas torturas e extremamente perturbado por suas emoções, por ter perdido tudo em sua vida, ele começa esse diálogo com a filosofia. O livro foi um dos livros mais lidos na Idade Média, eu achei muito interessante. Depois da Bíblia e de Regra Monástica do São Bento, é a obra mais lida na Idade Média. Boécio, então, está ali no corredor da morte, aguardando a execução. E ele encontra uma moça muito formosa, muito bela, a filosofia. Ele foi injustiçado, foi torturado e condenado à morte. E essa moça bela, a filosofia, vai consolar ele nesse momento tão difícil na vida de Boécio. A filosofia, ela tem então esse longo trabalho pela frente, ela precisa consolar ali o Boécio, instalar ele de volta na realidade, mostrar para ele o que realmente importa na vida dele, por que que ele tá ali, por que que ele fez o que ele fez, e consolar também em relação a questionamentos que ele tem nesse final aí da vida dele. Ela precisa tirar o Boécio desse lugar de revolta e de muitas emoções, dessa confusão das emoções, e trazer essa racionalidade para ele do que realmente importa. A nossa vida, ela é cheia de percalços e acontecimentos e surpresas, né? A gente nunca sabe o que realmente vai acontecer. E aí, será que a nossa vida, ela é comandada pelo acaso, pela roda da fortuna? Você acha que a sua vida, ela tem ali um plano, ou ela é esse completo caos? Ela é completamente moldada por esse acaso, por essa roda da fortuna? Existe algum plano? Boécio, ele responde essa pergunta da filosofia falando que sim, ele acredita que existe algum plano, que existe ali o divino que tem esse plano. Então, como você tá dessa forma doente, tendo esses pensamentos tão elevados? Então ela quer mostrar pra ele, ó, olha como você pensa, olha como você realmente sabe o que de fato importa. Por que você tá doente? Por que você tá afundado aí nessas emoções? Vamos lá que a gente vai aqui tomar alguns remédios, ela chama. Ela vai apresentar, então, ao longo de todo o livro, esses remédios, começando pelos mais leves, indo para os mais pesados ali, para curar essa dor, essa doença ali do Boécio. Boécio perdeu as riquezas, as honras, o poder, os prazeres que constituem as felicidades dos homens. Ele perdeu tudo isso, mas tudo isso é o que constitui a felicidade dos homens?
O que são esses bens que, se possuem o brilho do vidro, também têm a sua fragilidade? Bens perturbadores e perturbados, parciais, fugazes, mais ilusões do que bens. Sua perda, longe de ser uma desgraça, é antes a maior oportunidade que pode ser dada a uma alma para que ela se renda à evidência. Sua verdadeira inclinação, sua vocação última não se alinha com essas felicidades que comprazem apenas as paixões do corpo, cegando-o quanto à sua irrealidade. Boécio, que perdeu tudo, convenceu-se de que não perdeu nada que valha lamentar. Então, essa é a ideia do livro. Argumentos muito bem feitos vão ser apresentados aqui pra gente pela filosofia. Ela vai decorrer ali mesmo da lógica, sabe? Ir deduzindo por A mais B o porquê que a fortuna não é o que mais importa, porque a fortuna, ela realmente tem esse caráter ali instável dela e não traz nenhuma alegria verdadeira. Porque que a fortuna, às vezes ela vem, às vezes ela vai, e a gente não pode culpar ela por ser assim, porque essa é a natureza dela, né? A gente é que tem que mudar essa nossa mentalidade, né, para entender que a fortuna, ela não é a felicidade da vida. Também existe aqui esses argumentos para a gente entender o que é a felicidade e como que realmente todos os seres humanos estão buscando, no final das contas, a felicidade. Então, afinal, o que é essa felicidade que os seres humanos estão buscando? A filosofia aqui vai chegar a essa conclusão com a gente de que é o supremo bem. Então, a felicidade é o supremo bem. E a gente não tem esse supremo bem aqui. Seres humanos não têm o supremo bem na Terra, que a gente não encontra. Esse supremo bem, na realidade mesmo, é Deus e só vem de Deus. Então, no final das contas, deduzindo o que todo ser humano busca, mesmo sem perceber ali, ele está buscando esse supremo bem, essa felicidade, está buscando Deus. O livro, ele tem aí as suas 156 páginas, então é um livro que dá aí para você ler em uma semana, apesar de ele ser um pouquinho rebuscado assim a leitura. É um livro bom de ler, né, como eu já falei. E ele é dividido em 5 livros, que eles não têm aqui o título, mas eu vou falar para vocês basicamente o que a gente vai encontrar em cada um desses 5 livros aqui da Consolação da Filosofia. A gente vai ter esses 5 livros aí, então, e todos os livros eles têm essa forma intercalada ali entre prosas e versos. No primeiro livro, o Boécio vai trazer essa sua indignação, essa sua profunda tristeza. Porque, afinal de contas, ele tá na prisão e ele perdeu tudo o que ele tinha. Tudo o que é considerado maravilhoso para o ser humano, a fortuna, a família, ele tá afastado ali da sua família, né? O poder, todo o reconhecimento. E aí é nesse momento, nesse primeiro livro, que ele é visitado pela musa consoladora, a grande filosofia que vai estar presente ao longo de todo o livro. Essa personificação mesmo da filosofia aqui. É como se fosse a sabedoria que a gente tem, por exemplo, no livro de Provérbios, sabe? É um pouco semelhante. Assim como também o livro tem essa semelhança com o livro de Jó, da Bíblia também, onde Jó foi extremamente injustiçado, né, pela vida. Ele, afinal de contas, ele não fez nada para perder tudo, perder seus filhos, tudo que ele tinha e ter aquela doença que ele teve, né? Então tem essa semelhança também, a gente pode encontrar. A filosofia, ela vai mostrar, então, o que Boécio esqueceu. Boécio, ele esqueceu da filosofia que esteve com ele desde quando ele era novo, que esteve sempre com ele, mostrando para ele o que de fato é importante para a natureza humana. Qual é o verdadeiro objetivo dos homens. Então ela tem esse papel aí de relembrar para ele coisas que até ele já sabia e de responder esses questionamentos profundos. Esse é o primeiro livro, então. A gente tem aí essa apresentação, a gente tem aqui a filosofia mandando embora toda a emoção e as outras musas que estavam ali com ele, tornando ele
muito emocionado, né, muito envolvido com essas emoções. Musas da poesia, então, ela manda eles embora, assim, né, mesmo colocando essa ordem, assim. Quem permitiu a estas impuras amantes do teatro aproximarem-se deste doente, elas não só não podem remediar a sua dor, como vão ainda acrescentar-lhe doces venenos. No segundo livro, a gente tem essa dedução de qual é a verdadeira natureza da fortuna. Essa explicação, então, ali, né? Por que a fortuna, ela é realmente ali, ela é injusta, ela é extremamente inconstante, ela pode vir, ela pode ir embora e ela não tá ali para te fazer feliz. O quanto que a fortuna, ela também traz peso, ela traz preocupações, ela traz também esse medo de perder. Então ela traz consigo também muitos problemas. A fortuna, ela custa a paz do ser humano. No segundo livro, então, é basicamente esse ponto assim que será trabalhado. Fica aqui comigo no vídeo, tá? Que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês as principais partes, assim, que eu mais gostei de todos esses 5 livros, tá? No terceiro livro tem aquela explicação que eu falei ali pra vocês, que é sobre a felicidade. Então, todo o raciocínio lógico do porquê que o ser humano realmente ele busca a felicidade, busca esse bem. Que a fortuna, por exemplo, ela não pode dar ao ser humano a verdadeira felicidade que é tão almejada por todos. A conclusão final, então, é que a verdadeira felicidade se encontra no bem supremo, que é uno, que é Deus. No quarto livro é apresentado essa questão do mal no mundo. Por que existe o mal no mundo? Por que existe essa injustiça? E apresenta-se também, então, essa distinção entre a providência e o destino. No quinto livro, a gente vai ver esse tema que parece ser incompatível, né, esses dois temas, mas será discutido sobre a onisciência divina. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem planos. Então, essa onisciência divina, essa providência e também o livre-arbítrio. Como que esses dois andam juntos? Eu vou dar aqui agora para vocês um gostinho do livro, para que vocês vejam aqui as partes que eu marquei, as partes que eu mais gostei do livro. Então vamos aqui para algumas leituras de citações desse livro que é lindo. Meu Deus, a escrita dele é muito bonita, assim, sabe? E tem toda essa lógica, assim, por trás, sabe? Então não é algo solto, é algo que você vai deduzindo, você vai enxergando verdades. Poxa, realmente é isso. Vamos lá aqui, então, vou ler com vocês. A primeira, a gente vai ver aqui, ó. Se a abundância, com a sua cornucópia repleta, derramasse infinitamente riquezas, e o ponto carregasse os grãos de areia agitado por ventos incontroláveis, ou o céu visse brilhar astros engendrados por noites estreladas, o gênero humano ainda assim não cessaria de lamentar as suas tristezas. Então aqui, ó, se tivesse toda a abundância, né, se, poxa, tudo brilhasse astros, enfim, o gênero humano ainda ia ficar lamentando as suas tristezas. Então não importa o que você dê, toda a abundância, o gênero humano ainda vai ficar ali inconformado, vai ter ali até problemas com essa própria riqueza, sabe? A gente vai ver que traz essa perturbação, tira até ali a paz. Eu vou deixar aqui na descrição também 2 aulas do professor José Munir Nasser, na verdade é a parte 1 e a parte 2 da aula que ele fala sobre o livro A Consolação da Filosofia e tem, assim, essas discussões mais profundas, extremamente bem argumentadas por esse professor incrível, que eu tenho certeza que ele fez isso muito melhor do que eu, né, sem comparação. Então, se você tiver esse interesse de ver um pouquinho mais, aí tem essas aulas que tem 1h30 e a outra tem ali 2 horas, mas que vale muito a pena, porque ele discorre muito bem e traz também contexto histórico, sabe? Tudo, a origem ali daquelas ideias, e ele vai trazendo muitas informações ali, ricas mesmo, e vai lendo também alguns trechos do livro. Pensas encontrar alguma constância nos negócios humanos, enquanto o próprio homem extingue-se de um momento para o outro? Por que você está buscando
buscando ali constância nas coisas humanas, se mesmo o ser humano ele vai se extinguir em algum momento. A morte vai chegar para todo mundo. O último dia de vida é o encontro com a morte, mesmo para quem a fortuna favorece. Gente, olha o nível de profundidade disso. Esse livro é maravilhoso, enfim, né? Me surpreende, né? Boécio, pô. É um dos livros mais importantes da filosofia, né? O que tu esperava, Evelyn? Meu Deus. Enfim, mas é que eu fiquei encantada, assim, sabe? O quanto que eu consegui entender esse livro e o quanto que realmente me fez refletir. Porque, poxa, às vezes a gente fica com aquele receio, né? De, um livro clássico, um livro de filosofia, um livro super recomendado de um autor, né? Muito maravilhoso. Eu vou ler, não vou entender nada, não vai me tocar. Não necessariamente, né? Coloca aí o chapéuzinho da humildade, vai lá e lê, tenta, se esforça, assiste uma resenha, uma aula pra aprender mesmo sobre o livro, sabe? Porque se ele é um clássico, com certeza tem muitas coisas maravilhosas pra te ensinar, pra você enxergar sobre a vida. Isso daqui é legal, ó. A desgraça é apenas o que é tido como tal, e a felicidade pode entrar em toda parte se suportarmos tudo sem queixa. É exatamente o que Boécio faz. Ele tá lá sendo torturado, ele tá lá no corredor da morte. E mesmo assim ele suportou isso muito bem, sabe? Ele conviveu com isso muito bem. Inclusive ele foi, assim, reconhecido por isso, sabe? Por realmente conseguir conviver com toda essa perda ali e ainda escrever, né, esse legado maravilhoso aqui pra gente. Se eu não me engano, o Boécio, ele foi ali, né, quase que um mártir. Então ele não traz nada especificamente sobre o cristianismo nessa obra, mas tem ali sim a sua influência, sabe? E teve até ali essa discussão, porque no Corredor ali da Morte ele não trouxe essa referência sobre o cristianismo, mas sim sobre a filosofia, né? E aí teve ali uma discussão, enfim, eu não sei muito bem, mas ele, acredito que ele foi depois considerado santo, mas demorou um pouco para isso acontecer por conta disso, sabe? Porque ele escreveu mais sobre a filosofia, ao invés de trazer uma obra cristã, assim, por exemplo, né? É mais ou menos isso, tá? Mas tem sim a influência, porque ele era, assim, cristão. É verdade que a felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão. Olha só, uma definição, um conceito muito bom aqui de felicidade. É verdade que a felicidade é o supremo bem de uma natureza guiada pela razão. Fica claro que a instabilidade da fortuna não tem nenhum conhecimento da natureza da felicidade. Gostei muito dessa. Acaso não... olha só esse questionamento aqui. Olha só essa reflexão. Acaso não tens verdadeiramente nenhum bem que seja teu próprio e inerente à tua natureza, para que seja preciso procurares bens externos e estranhos a ti? Cara, você não tem nada aí dentro, né, que é seu, realmente seu, porque você fica procurando. Olha só, todo mundo faz isso, né? Todo mundo é assim. Porque você fica procurando esses bens externos, estranhos a ti, tu não tem nada que preste aí dentro de você. E no final das contas é isso que fica. É o que você realmente é. Observai a extensão do céu, sua permanência e o ritmo de seus deslocamentos, e cessai por um momento de considerar o que não tem valor algum. O Deus soberano contém o perfeito e soberano bem. O bem perfeito é a verdadeira felicidade. Portanto, a verdadeira felicidade reside necessariamente no Deus soberano. Se de um lado é pela aquisição da felicidade que as pessoas ficam felizes, e de outro, a felicidade é por sua natureza divina, conclui-se que é pela aquisição do divino que eles podem se tornar felizes. Então, olha só, esse raciocínio vai
conduzindo. Aqui tá, eu já tirei essa parte, né? Mas ela vai nos conduzindo mesmo com essa lógica, com esse raciocínio, para chegar a essas conclusões aqui com a gente e com Boécio. Uma vez que o bem em si é a felicidade, fica claro que todas as pessoas de bem tornam-se felizes precisamente porque são boas. Eis, portanto, a recompensa dos bons, que nenhum jugo pode alterar e que maldade alguma pode tocar. Em verdade, eles se tornam deuses como partícipes da divindade. Então, um ser humano que ele faz o bem, que ele busca o bem, ele se torna parte da divindade, né, junto com Deus. Ele vai encontrar essa felicidade. É como se fosse a recompensa de ele ser um homem bom. Ora, da mesma forma que para as pessoas íntegras é precisamente sua integridade que se torna sua recompensa, assim, para os maus é sua vileza que é o seu castigo. A providência é precisamente a razão divina que reside no princípio supremo de todas as coisas e que ordena o universo. E o livro ele finaliza assim, nos explicando muito bem sobre a providência, sobre esses planos de Deus e como que isso sim é capaz de existir ali juntamente com o nosso livre-arbítrio. Então Deus sim, ele tem planos, ele tem coisas ali que a nossa mente não alcança, né? A gente não consegue alcançar todos ali os planos de Deus, mas todas as coisas, elas acontecem por um motivo, elas acontecem por essa providência divina. E a gente vai descobrir isso e talvez ter essa explicação quando a gente for para algum outro lugar, né? Quando a gente for pro céu. Se você chegou aqui até o final, nada mais justo do que você se inscrever nesse canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo, uma amiga que gosta muito de ler, que gosta muito dessa vida e de estudos, tá bom? Conto com você, compartilha, vai ser muito importante pra mim. Um beijo e nunca esqueça de buscar o bem.